Eu nem acredito que a gente já tá em dezembro. Aconteceu tanta coisa esse ano na minha vida que parece que foram vários anos, na verdade. Nem parece que isso tudo aconteceu só em 2025. Mas uma coisa que realmente foi muito boa na minha vida foram as minhas leituras esse ano e eu vim trazer uma retrospectiva sobre isso pra vocês. Pra ser bem honesta, eu acho que a minha vida toda eu só assisti uma retrospectiva literária, então eu não sei exatamente como funciona, mas eu vou fazer do meu jeito. Eu queria fazer isso mais pra eu ter um controle dos livros que eu tô lendo ao longo dos anos e pra eu lembrar o que eu tava lendo em determinado ano, principalmente porque nem todo vídeo que eu posto aqui sobre resenha de livro é necessariamente o livro que eu li aquele ano. Eu achei que seria legal compartilhar com vocês porque, afinal, é sobre isso. Deixa eu explicar mais ou menos como que vai funcionar aqui a dinâmica. Eu vou pegar o livro, falar o mês que eu li, dar uma nota pra ele, explicar por que eu tô dando essa nota, e depois eu vou falar o que eu aprendi com aquele livro, o que eu tirei de bom dele. Eu também vou deixar aqui em algum lugar umas colagens que eu fiz que tem a vibe do livro pra mostrar pra vocês mais ou menos sobre o que é a temática, pra talvez incentivar vocês a lerem estes livros. Eu geralmente posto isso lá no meu Instagram, mas eu não quero fazer divulgação disso agora, talvez em outro momento. É só pra realmente mostrar pra vocês um pouco da estética que a história do livro apresenta. E vai ser isso. Algumas avaliações aqui eu fiz mais ou menos baseado em outros livros da mesma coleção. Então, tipo assim, se o livro ele faz parte de uma coleção, eu dei a nota mais ou menos baseada nos volumes que eu já li. Não dei nenhuma nota pra mangá, porque eu acho que mangá é uma coisa mais difícil. Vai fazer mais sentido e ser menos complexo na hora que eu começar, então vamos logo. Eu mexi na luz, eu não sei se ficou melhor ou pior. Gente, eu juro que ano que vem a iluminação e o formato aqui, tudo vai mudar e vai melhorar, eu juro, por favor, não me odeiem. Em janeiro eu já comecei com uma coisa bem feminina, bem tranquila, né? Eu comecei lendo A Princesa Salva a Si Mesma neste livro. Para este querido eu vou dar 7 estrelas. Como ele é de uma coleção, eu tô dando a nota baseada nos outros volumes também. Eu acho que esse livro, ele tem uma temática muito interessante, ele consegue conversar com o público dele, mas eu acho que ela não passa muito bem a ideia que ela queria de criança, de adolescente, ali bobinha, até ela virar uma adulta madura que sabe o que quer. Só que ela não passa muito bem essa vibe, parece que ela supera tudo muito rápido e aí ela não supera, sabe? Parece que ela só jogou pra debaixo do tapete. E eu terminei esse livro com uma sensação um pouco de desconforto, eu não senti que foi... Sabe, não me convenceu muito não. Ainda em janeiro, continuando a coleção, eu li A Bruxa Não Vai Para a Fogueira neste livro. Pra esse daqui, eu dou 8 estrelinhas. Nesse livro aqui, ela tava bem revolt, gente. Ela foi falando tudo que ela pensava mesmo. E aí, aqui sim, você se convence de que ela tá passando ali. Ela deixa a raiva subir mesmo e vai falando tudo que ela pensa, tudo que ela acha. Me fez refletir um pouco sobre umas coisas que eu não reparava que realmente ainda existem na nossa sociedade, que a gente fica um pouco, nossa... É verdade. Nem são só coisas feministas, não, gente. É o mundo de um modo geral aqui. Ela não poupa a palavra pra reclamar do que tá ruim, não. Justamente por causa desse ódio, eu acho que fica um pouco pesado. Eu não sei se deveria ser uma coisa a se influenciar nos outros, a se incentivar nos outros. É claro que você não deve esconder seus sentimentos, mas quando eu li, quando eu terminei, eu fiquei com uma sensação meio amarga da vida, sabe? Então pra mim, assim, foi um pouco desconfortável ler. Vamos para fevereiro agora. Era pra eu ter lido em janeiro, mas demorou muito a chegar e aí ficou pra fevereiro. A Voz da Sereia volta neste livro. Pra esse aqui eu dou 9 estrelas. Aqui sim, você percebe que ela amadureceu todas as ideias e todos os traumas da vida delas. Ela entendeu como cuidar dela mesma, o que tá errado, o que dá pra consertar e o que não dá. Ele é mais tranquilo. Ele ainda apresenta ali algumas temáticas um pouco desconfortáveis, mas ele é bem mais tranquilo que os outros e ele, sinceramente, você termina com um suspiro, um respiro, porque os outros é caos puro o tempo inteiro. Depois que eu fui bem feminina no começo do ano, ainda em fevereiro, eu decidi, né, ler uma coisa assim um pouco mais bruta, um negócio um pouco assim mais morte, destruição e caos, e aí eu fui ler Terra em Chamas, 5º livro da coleção de Crônicas Saxônicas. Ainda pretendo trazer essa coleção aqui, mas eu sou suspeita a falar porque eu amo esse autor e eu amo essa coleção e eu amo tudo. Então pra este querido aqui em específico eu dei 8 estrelas, também baseado nos outros que eu já tinha lido. É muito legal, ele tem uma história, ele não fica enchendo muita linguiça, mas parece que ele é só um gancho ali pra história, não tem muita coisa acontecendo igual nos outros. Ele parece que é mais pra fazer a história andar. Então eu dou um 8 porque... E como eu li ali no comecinho do ano, realmente foi uma coisa muito assim...
Ai, tá bom, eu tenho um ano todo pela frente e foi um abraço muito gostoso. Eu amo esses livros e... ai, é muito bom. Em março eu passei para algo, né, mais espiritualizado e eu decidi ler O Alquimista. Eu não fazia a menor ideia do que era esse livro. Eu comprei porque eu vi ele na internet há séculos atrás e ele tava por um preço de banana, onde eu achei, e eu adoro essa capa. Mas para este querido eu dou 8 estrelas. Eu acho que ele é um livro fácil de ler. Ele não enrola muito, ele não é um livro devagar, você consegue ler ele super rapidinho. Ele tem umas lições, uns pensamentos, umas filosofias muito interessantes que eu particularmente gostei muito de acompanhar e com certeza fizeram a diferença na minha vida. Eu acho que era o que eu precisava ler ali na época, eu acho que eu tava precisando lembrar das coisas que este livro ensina pra gente. Em abril, eu acho que foi um dos livros mais malucos que eu li o ano todo, Biblioteca Gaiman. Gente, eu não sei nem por onde começar. 9 estrelas pra esse livro. As histórias, particularmente, eu não sei se elas me pegaram muito. Eu gosto muito da ideia de serem várias histórias em quadrinhos com traços diferentes, com artistas diferentes. Muito interessante ter um compiladão assim. E é tudo muito bem feito, é tudo muito bonitinho. Esse livro foi bem maluco, eu fiquei vários dias refletindo sobre as histórias. Eu acho que isso torna ainda mais divertido. E eu lembro que depois de pensar, eu tirei várias interpretações diferentes da mesma história, então eu achei super legal. Eu acho que tem outros volumes desse livro, mas eu não sei se chegou no Brasil. Em maio, para homenagear a minha querida irmã que me infernizou bastante para ler este querido, eu li Fazendo Meu Filme. Vou dar 8 estrelinhas. Tem um carro de som falando aqui no fundo, se tiver dando pra escutar, ignora, pelo amor de Deus, não tem como eu gravar em outro horário, esse carro já tá falando há 3 dias. É uma história bem simples, né? Uma história ali mais de pré-adolescentes, de adolescentes, uma coisa meio high school, meio intercâmbio. Se passa no Brasil, se passa mais precisamente em BH, e eu como mineira me senti um pouco representada, talvez, não vamos julgar. Esse livro só perdeu ponto comigo por causa da protagonista, que é uma porta, a menina não faz nada. Eu não preciso de uma protagonista que salva todo mundo, que luta, que fala 10 idiomas, eu não preciso, mas eu preciso de uma protagonista que saiba o básico de como a vida funciona. E essa querida que ela vive numa bolha, que ela não entende o que tá acontecendo, na cara dela o negócio tá acontecendo e ela não entende. Isso me incomodou um pouco e aí eu fiquei com um pouco de raiva da protagonista e por isso perdeu um pouco de ponto comigo. Em junho, esse sim foi o livro mais maluco que eu já li na minha vida inteira. E eu não sei se algum vai superar, talvez esse aqui. Mas O Diário Perdido de Gravity Falls. E eu dou 10 estrelas. Eu sou extremamente suspeita pra falar. Ele tem as partes muito bobas, tipo assim, umas coisas bem idiota mesmo, uns bichos bem bocó. Só que ele carrega um peso muito grande em algumas histórias aqui também. E é uma coisa assim, realmente, que só adulto vai entender. Eu acho que esse livro também, ele é muito divertido porque ele tem muita interação. Você pode tentar decifrar tudo que tem dentro dele e aí é uma história à parte na sua vida. Porque você vai levar muito tempo pra decifrar tudo e você vai ter outra atividade para fazer além da leitura. Isso é um ponto muito positivo, principalmente para o público que é o alvo dele, né? Que é ali adolescente, pré-adolescente. Essa história toda fez parte da minha infância e para mim foi muito importante. Esse livro, inclusive, me lembrou de confiar um pouco mais na minha família e de aproveitar um pouco mais as pessoas em volta da minha vida que se importam realmente comigo. É isso que eu falo aqui. Todo livro tem uma lição, você só tem que saber cavar mais fundo, igual a música da Princesa e o Sapo. Next, em julho, pra tirar um pouco, né, desse peso, desse monte de leitura, eu decidi ler um mangazinho, e aí eu fui ler One Piece. Eu li do volume 3 ao volume 6, mais ou menos o arco do Usopp. Ler um mangá de One Piece é uma experiência à parte, né? Na adaptação do anime, tem umas coisas que não tem porque não é o Oda que tá fazendo. Agora aqui tem cada detalhezinho, cada easter egg, cada coisa que você só percebe porque é o Oda que tá fazendo, e é muito legal, é como se você estivesse realmente vendo o outro lado da história, como se você estivesse tendo mais detalhes da história, porque é de fato o que tá acontecendo. Eu percebo mais esse tipo de detalhamento em One Piece. One Piece é sempre uma série, um mangá de conforto pra mim, de suspiro, né, no meio do caos ali. Então eu gosto de ler ali no mês das férias pra dar uma relaxada, pra
respirar um pouco, pra ter um pouquinho de verão no meio do inverno, né? Porque em julho a gente ainda tá naquele frio, e aqui a gente lê e aí eu sinto que eu tô lá no mar, assim, bem plena, no calor, verão no coração, que eu detesto frio. Agosto é quando eu gosto de retomar um pouco ali da leitura com algo mais complexo, e aí eu geralmente leio algum livro clássico. Esse ano eu acabei lendo Dom Juan, tem comigo 10 estrelas. Antes de ler esse livro, eu pensei que eu fosse detestar ele. Eu achei que o Dom Juan ele fosse muito diferente do que ele realmente é. Esse menino vai ser chato, vai ser tudo chato. Gente, é incrível esse livro. Você não vê pra onde a história tá indo. E isso é muito legal, porque te prende e quebra completamente qualquer expectativa que você tinha de uma história clichê. Porque simplesmente, sem pé nem cabeça, é uma loucura. Pra algumas pessoas pode ser que não seja muito agradável, mas eu gostei. O autor, ele começa a ter uns devaneios aqui. Ele tá contando a história do Dom Juan e aí ele para pra contar uma fofoca pessoal da vida dele ou de alguma crítica que perde ali um pouco do foco da história do personagem que é o Dom Juan. Mas pra mim, gente, era como se eu estivesse conversando com um amigo. Ele tava me contando as fofocas e eu tava lá, nossa, pode crer, faz sentido isso aí que você tá falando. E eu acho que ele falou muitas coisas que me fizeram refletir mesmo. Eu gostei de muitas coisas que ele falou, eu salvei vários trechos do livro, que geralmente são partes desses devaneios do autor e não da história do Dom Juan em si. Mas a história dele também é perfeita, gente, esse livro é sensacional. Setembro foi um momento um pouco triste na minha vida literária, porque eu terminei a coleção de Fullmetal. Eu assisti o anime 50 milhões de vezes, eu tenho o DVD e tudo. E eu finalmente consegui completar a coleção de Fullmetal depois de vários anos. Já contei isso aqui pra vocês, essa coisa de comprar livro, mangá pela internet é uma coisa que é mais recente do que se imagina, né? Eu comprei muito volume pessoalmente, então levou um tempo pra eu finalizar essa coleção. E eu finalizei, e esse ano eu terminei de ler. E foi simplesmente, assim, lágrimas pra todos os lados. Fullmetal é o tipo de história que toda vez que eu vejo de novo, eu aprendo alguma coisa que tava ali e que eu não tinha visto antes. Então, assim, é sensacional. Eu chorei igual uma criança, como se eu nunca tivesse visto. E eu queria muito deixar registrado que foi só dessa vez que eu peguei ali o real significado de irmandade, né? Que é Fullmetal Alchemist Brotherhood. Então, eu consegui entender um pouco melhor esse drama em um dos volumes aqui específico. Foi, tipo, uma experiência incrível, sensacional, sem defeitos. Outubro, como de costume, é um título para o nosso Halloween, né? Pra comemorar o Halloween, porque eu amo Halloween, eu sempre vou ler um livro de terror. Esse ano não foi tão de terror assim. Foi o nosso queridíssimo Coraline, 10 estrelas, não tem como. Esse livro, ele foi muito mais nostálgico pra mim do que o filme realmente é. O filme é perfeito, sensacional, lindo, maravilhoso, mas o livro, ele me deu uma nova perspectiva que eu gostei muito de ver. Gente, um abraço, assim, é uma coisa nostálgica, eu não sei explicar direito, mas foi maravilhoso, foi uma experiência muito boa. Foi um livro que me surpreendeu muito também na parte do terror. Teve uma cena aqui que eu fiquei impactadíssima, que eu falei, gente, será que isso aqui é mesmo pra criança? Que eu fiquei traumatizada com a cena que tinha ali. Eu pensei que fosse ter um terror um pouco mais sutil, mas ele não deixa a desejar. Ele foi muito importante pra mim também, porque ele passa essa mensagem de que você precisa ter coragem pra fazer as coisas, mesmo quando você tiver com medo, e essa mensagem foi muito forte. Eu também li um livro que não tá aqui comigo, que foi a minha colega que me emprestou, A Canção de Aquiles. 7. É um romance ali grego, entre alguns personagens da mitologia. Ele tem uma escrita bem romântica, assim, um negócio muito fofo de acompanhar, realmente. Pra mim, ele deixou a desejar em alguns momentos. Eu não gosto muito de mitologia grega, então eu não sei muito sobre a história, eu não sei o quão próximo do conto foi a história. Eu também não sou muito fã de livro de romance, eu acho que eu gosto mais de mangá, coisas assim, mas livro realmente não é o meu forte. Mas assim, o que mais perdeu ponto comigo foi realmente o final. Como que ele não morre pelo calcanhar? Isso daí pra mim, não sei, me incomodou muito, então perdeu alguns pontos ali comigo pela fidelidade. Ele me motivou um pouco a voltar a minha escrita, porque realmente a escrita dele é muito bonita. Tenho algumas críticas a fazer sobre esse livro, eu gravei a resenha dele, mas eu não cheguei a postar. Eu posso estar postando em breve aqui pra vocês com as críticas, e aí eu vou lembrar melhor um pouco o que eu falei. Em novembro, pra terminar o ano em paz, relaxada, eu fui ler um livro que também fez parte da minha infância, e ele demorou muito pra lançar, e eu acompanhei todo esse drama, Diário de uma Garota Nada Popular, número 15. Eu tinha 15 anos quando falaram que esse livro ia lançar, e agora
Já se passaram alguns anos e esse livro lançou, tipo, muito tempo depois. Pra esse livro, eu dou 7 estrelas. Eu achei muito legal que depois de tantos anos, porque esse negócio é antigo, fizeram a protagonista crescer, né? Ela sai do ensino fundamental e ela viaja, ela sai do país, ela vai pra um lugar que ela sempre quis ir. Ela é desenhista, ela gosta muito de desenhar. E eu achei legal que eles evoluíram a arte dela, que eles fizeram ela em tudo que ela tinha interesse de ir como artista, muito bacana isso. Só que eu acho que ela vai pra lá por um motivo meio nada a ver. Ele tira um pouco do brilho dessa coisa de nada popular, porque ela passa a ser popular por causa desse motivo. O problema final do livro é uma coisa tão idiota, tão imbecil, é um negócio que, tipo assim, foi só conveniência do roteiro mesmo, porque, gente, foi um negócio muito imbecil que se resolveu até de uma forma legal, mas, tipo assim, foi um problema tão besta. E o final dele é muito rápido, tudo se resolve muito rápido, tudo acaba muito rápido. E dezembro é um mês que tradicionalmente eu leio um mangá específico, é o meu momento de tranquilidade, porque essa obra é uma das minhas favoritas, então é um momento que eu tiro pra relaxar mesmo que a obra seja um pouco caótica, é um momento que eu tenho pra mim. Black Butler, volume 26 até o volume 29, por favor, não falem spoiler de nada, gente, tenham um pouco de piedade, sabe? Se falarem também eu não vou ver, vocês também. Já sei algumas coisas que acontecem, pra falar a verdade, mas eu tô extremamente animada pra ver. Eu tô um pouco triste porque eu tô chegando nos volumes atuais e logo logo eu vou ficar sem ter o que ler em dezembro. Que beleza, maravilha. Não li todos os volumes ainda, mas eu tenho certeza que eu vou amar, é a minha obra favorita e é isso. E terminamos todas as leituras desse ano. Eu tô muito feliz de compartilhar esse conteúdo aqui. Eu achei super divertido falar e trazer esse vídeo. Eu tô muito feliz de ter terminado mais um ano sendo bem ativa na leitura, rotina e com a vida corrida, que a gente sabe que aos poucos vai, às vezes, fazendo a gente se afastar de umas coisas que a gente gosta. Eu já tenho toda uma lista planejada pro ano que vem e eu quero trazer ela aqui com vocês, pra vocês também se programarem. Às vezes eu vou ler o mesmo livro que vocês, você já fica de olho ou algo assim. Eu também queria muito trazer aqui um vídeo falando sobre todos os livros que eu adquiri esse ano de 2025, pra eu ver mais ou menos como que anda a minha coleção e tal. Esses vídeos são mais técnicos, pra mim mesmo, é claro que serve de conteúdo pra vocês, mas eu me divirto muito fazendo e eu acho que é bem útil pra mim, pra eu não me perder nessa coisa toda. Ano que vem tem muitas novidades chegando, trazendo com muito carinho pra vocês e eu espero que vocês gostem do que eu vou trazer aqui e espero que continuem me acompanhando e comentando aqui sempre. O sol foi embora, não é culpa minha. Prometo que a iluminação vai melhorar no que vem também. Deixa nos comentários se você leu algum desses livros esse ano ou recentemente. Se você quiser, pode ficar à vontade para usar os comentários para listar todos os livros que você leu esse ano também. Gente, vamos usar esse vídeo aqui, ó, de lista, todo mundo se ajudando aqui com lista. Vambora, eu adoro fazer lista, um probleminha que eu tenho que ver isso. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui e eu vejo você na próxima. Não é uma despedida de fim de ano porque eu ainda vou trazer alguns vídeos aqui, então fiquem bem até o próximo vídeo.